Salve família, aqui é o Léo do Mazoca Cortes Podcast. Quer viver de YouTube? Aprenda as técnicas com esse gênio aqui. YouTube sem aparecer e muito mais. Link na descrição. Medo da gordura e agora colocou a gordura na vida dele e trouxe de volta aquele excesso de carboidratos. O que antes era um cheeseburger, agora é um x-bacon. Entendi. O que antes era uma pipoca, agora é uma pipoca nadando na manteiga. E essa combinação, carboidratos altos numa dieta com gordura alta numa dieta, é realmente muito deletério. Então, o assunto foi mudando ao longo dos anos para vir mais para o conservador. Mas isso eram esses consensos que existiam na época e que você ajudou a quebrar, são organizações governamentais que decidem, tipo... Na verdade, assim, todas as linhas da medicina, da nutrição de saúde, elas têm diretrizes. Então, a diretriz, ela não é impositiva. Você não é obrigado a seguir uma diretriz. Mas quem faz a diretriz? Os profissionais da área. Mas eles, como que eles se agremiam Então, diretrizes deveriam ser norteadas por evidências. Uhum. Por algum motivo, e essa é a pergunta da nossa mesa de profissionais sempre, por algum motivo, as evidências novas são deixadas de lado, são ignoradas, e muito porque realmente, quando se coloca ali uma verdade por muitos anos, é muito difícil quebrar isso. Mas quem tem o poder de atualizar as diretrizes? Os conselhos poderiam fazer os mais conselhos? por isso. Sim, poderiam Entendi. fazer mais por isso. Mas aí é que tá. Porque como ela não é impositiva, você não é obrigado a fazer isso, Então ninguém liga. você pode. Acontece que assim, se eu oriento um paciente meu completamente numa abordagem completamente contrária às diretrizes e algum problema acontece, eu vou precisar justificar por que eu agi na contramão das diretrizes. Entendi. Entende? E em nutrição ainda é muito mais curioso, porque em cardiologia, por exemplo, mudam-se estilos tipos de abordagens com muito menos evidências do que a gente tem em nutrição para quebrar um pouco do que é base de prescrição de diretriz. Então a nutrição é muito mais conservadora. Muito mais. Do que cardiologia? Eu diria que sim. Caralho? Eu diria que sim. Por quê, mano? Por que o pessoal... A resposta me veio, mas tá muito cedo para eu ser cancelada agora. Você tá no lugar Nem certo. Você tá no lugar Todos certo ainda. pra ser cancelado. Vamos deixar, já tá. Tá bom. Deixa eu te falar. Tá. Nossa, ia dar muito E aí eu fui dividindo isso e tudo mais, e com o meu consultório, aqui em São Paulo, e fui palestrando pelo Brasil. Eu estive em 14 estados brasileiros em um ano. Da hora. Então, eu trabalhava, atendia de segunda a sexta, na sexta entrava num avião, ia para algum lugar, palestrava sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, segunda estava de volta. E isso tudo usando a internet, e na época era Snapchat. Então, era tudo no Snap. E aí, criou-se uma galera lá, uma turma de laretes lá, que a gente começou a se identificar pra caramba, mulherada, né, e tal. E essa turma foi crescendo muito. E como eu nunca deixei de colocar ali pelo menos metade do que não é nutrição, então eu nunca tive um Nutri-Lara Nesteruk ou nada disso, muito pelo contrário, eu sempre disse que eu estava nutricionista, não era nutricionista, estou nutricionista ainda, não sou, então nada me impede de mudar amanhã de profissão. Claro. E de expandir os negócios e tudo mais, então eu conservei essa parte pessoal. E essa parte pessoal, conforme o tempo foi passando, foi fazendo muito mais movimento do que nutrição em si. E eu... Pode falar, desculpa. Não, eu não quero interromper. E aí, então, essa coisa foi crescendo e tal, e eu dividia ali, sempre divido ali. Hoje, muito menos, porque a exposição é uma coisa que dá uma cobrada. Para que eu estou falando isso? E aí, hoje, muito menos, mas assim, eu colocava ali sempre um pouco do meu pensamento de negócios e tal. E como eu fui muito bem sucedida nos negócios, que eu venho de não ter nada, de ter morado em casa que não tinha luz, de ter pedido dinheiro no semáforo, de ter passado fome. Hoje você me vê bonitinha assim, mas eu era estragada. Muito. E aí, como eu vim disso e fiquei muito bem sucedida, uma das coisas que eu divido ali, que eu sempre dividi ali, foi a noção de negócios, essa visão de negócios. Então, 2 anos atrás, eu abri um material, um curso só para profissionais da área da saúde, ensinando essa galera a fazer negócio, a ganhar dinheiro. Legal. Entendi. Bom, esse lance da galera te cancelar e tal, não parece estar funcionando muito não, né? Eu vou te falar, é maravilhoso, tá? Se souber usar o cancelamento, é maravilhoso. Vira e mexe, quando os negócios estão estáveis, eu falo para ele, puta, podia dar um rolo, né? É bom, se você souber usar, mas tem que estar extremamente preparado. E aí tem que estar muito preparado em todas as esferas. A pessoal é a primeira, porque abala.
É. Se te pega num dia que você tá ruinzinho, Sim. e né, aí tem- alguém chama sua mãe de empadinha e seu pai de coxinha, Exatamente. porra, aquilo derruba. Essa é a primeira. Sim, sim. Aí, a segunda, pra mim, é você tem que estar certo do que tá falando ali para que o que eles falam não te abale. Então, quando alguém me fala, ela mata cachorrinho afogado no tanque. Se eu, por um minuto, achar que, de repente, eu mato mesmo, né, eu vou... Você vai se sentir culpada Vou e pirar, fudeu. vou Que vai ter começar- milhares de pessoas exatamente. entrando na tua cabeça. E a terceira é, eu sempre tenho em mente assim, atingiu efetivamente, não é atingir efetivamente alguém que eu amo ou a minha receita. Então não é assim, tá todo mundo xingando na internet. Beleza, como que tá a agenda do consultório? Ninguém desmarcou. Pelo contrário, a primeira vez que eu fechei minha agenda do tipo, não tem como marcar mais porque tá tudo lotado, foi no primeiro ano de consultório. Então, desde então, não tem como abrir. Então, afetou isso? Não. Então tá ótimo. E cada vez que você tem um cancelamento, vem milhares de pessoas até ali para ver qual é. É E verdade. aí, sempre. E aí eu tenho para mim o seguinte, se o trabalho tá feito, se tá tudo ali já, dessa galera que chegou, 70%, olha com calma. Desses 70%, de repente, uns 50% ficam por mais um tempo. Desses 50%, 20% se perdem, mas 30% ficam e compram teu produto e compram a tua. Então, na verdade, ao longo dos anos, como foi construindo essa galera ali, quando os cancelamentos recentes foram acontecendo, a minha galera tá suave. Eu sei que tem a galera ali que fala, não, gente, calma, lá Ih, mais uma. não é, relaxa, mais uma, exatamente. Não, ela sai disso bem. Então, eu nunca saí de um rolo com menor do que estava antes de entrar. Entendi, é. Não pode dizer que isso aconteceu comigo Calma. recentemente. Mas tu também já tá com a tua agenda lotada há muito tempo, não é? Eu li tem que um tem, 4 anos? 4 tá- anos já que eu não consigo mais disponibilizar o telefone do consultório. Caraca, e como é que funciona isso? Vamos lá, se eu quiser marcar uma parada contigo, eu tenho que marcar pra quando? Não pode. Não pode. Não. Já encerrei. Que maneiro, cara. Não pode. E isso veio justamente nesse primeiro ano, bom, com a internet. A internet é um negócio. Para mim, é a internet. Eu lembro que eu tinha 600 seguidores na primeira vez que alguém sentou à minha frente e falou, eu vim por causa do Instagram. E aí eu falei, tá, peguei. Entendi, é aqui. Então, já entendi. É pra cá. E aí, de lá, então, todo com 90%, 95%, 99% vem de lá. Então, eu abri um dia a agenda no janeiro. E aí, naquele dia, o telefone disparou e fechou o ano. Eu errei, porque eu abri todas as vagas. Isso é uma das coisas que depois eu fui ensinar aos meninos, que a gente não pode abrir todas as vagas, porque esses pacientes precisam retornar. Então, foi um ano em que Caralho. cada paciente que vem tem que retornar. Verdade, faz E aí, sentido. eu lotei todas as vagas do ano. Então, eu teria que trabalhar o dobro para atender aquelas pessoas. Então, foi um ano em que eu tive Eu não gosto desse negócio do burnout, mas eu fiquei paralisada na esquerda. Aconteceu isso com Fui você? pro hospital, mal pra caramba, aconteceu 2 vezes. Duas vezes de ficar paralisado? Uma vez eu tava no avião e eu tava descendo pra um evento. E aí eu paralisei inteira, fiquei torta assim. E eu lembro que eu falava pra pessoa do meu lado, eu tenho 28 anos. Tipo, eu achei que tava tendo um AVC, que eu ia morrer. Ah, caralho. E toda torta. E aí a hora que o avião pousou, como chama? Não era a moça mais. A comissária falou pra mim, a gente vai pedir a cadeira e o médico. Eu falei, não pode ter cadeira e médico, porque a pessoa que me contratou tá lá fora. E eu preciso descer do avião e trabalhar. Caralho. E a outra vez também foi isso. Eu tava na rua, era noite, era 9 horas da noite, acabei de atender o último paciente, fiquei toda torta da esquerda aqui. E aí fui pro hospital e o médico me atendeu e eu lembro que ele perguntou, você trabalha muito? Eu falei, não. E aí ele falou assim, não, tem que estar mais descansada. Eu falei, não, com certeza. E eu preocupada porque era quase 10 horas e amanhã eu tinha que estar no consultório às 7. Então... Caralho. Por que tu tem essa, sei lá, essa vontade louca de fazer 1 milhão de coisas e, é pra trabalhar o dobro, eu vou e foda-se, vou até o meu corpo parar e travar metade? É de onde eu vim. Então, assim, eu sou filha de pais separados. Do lado do meu pai, sempre foi estável. Nunca teve grana, sempre foi estável. Minha avó é aposentada do governo, meu pai tem a coisinha dele lá de bijuteria lá que ele mexe, então sempre foi estável. Nunca teve grana, mas sempre foi estável. Do lado da minha mãe, o pau caía a folha. Então, ali era bizarro. Ali a gente morou em 11 cidades em 2 anos, porque era aquilo de vence o aluguel, não paga o aluguel, sai. Entendi. Então, a gente chegou a chegar em casa uma vez e estar com tudo da casa na rua e 2 puta cadeados assim no portão. Caralho. E, a gente passou muita coisa muito terrível. E aí eu odiava aquilo, muito. Era muito humilhante, era muito ruim, eu odiava não ter o que comer, eu odiava não
Não poder ir onde eu queria, eu não gostava de ver meus familiares naquilo. E aí, meu pai mesmo eu via ele lá endividado, todo preocupado, a minha mãe sem ter o que fazer. Enfim, então eu queria ficar rica. É só o que eu queria. Não importava com o quê. Então, nutrição não veio do tipo, pô, eu quero fazer nutrição. Nutrição era uma faculdade barata, eu podia pagar. Era um assunto que, na época, me interessava, porque eu estava começando a ser vegana. Eu fui vegetariana há 9 anos, vegana há 2. E eu achei, bem ingênua, achei que na faculdade eu aprenderia sobre isso. E gostava bastante da área desportiva. Eu falei, cara, vou fazer nutrição, então é barato, é fácil, dá para fazer. Mas eu queria ganhar dinheiro, era o que eu queria. Então, eu queria tirá-los daquilo, eu queria realizar meus sonhos, eu queria nunca mais me preocupar se hoje é dia 5 ou não e se o cartão vai virar ou não. Não queria que no dia 21 eu olhasse lá no relógio e falasse, puta, 3,50, esse cara não pôs o vale ainda, ele não vai pôr hoje e tal. Veio daí. Então, até chegar no momento em que eu falar, aqui tá suave. Aqui eu já ajudei quem eu preciso, a família eu ajudei, as causas que eu gosto eu ajudei, os meus sonhos eu realizei, comprei o que eu queria, arrumei um marido lindo. Terminou tudo isso, agora eu tô suave. Então, hoje, o meu ritmo é muito mais leve. Hoje, se eu tô aqui depois das 8, vocês são privilegiados, sim. Porque a pessoa que é honesta, ela tá dormindo essa hora. É verdade. Você sabe? Honesta, ou quando é velha, né? Então, que é o meu caso. Não foi isso que eu quis imputar, desculpa aí. Não, é sempre elogio, não, porque velho é bom, velho tem credibilidade. E aí, então, foi isso. Até chegar lá, eu fiz o que precisou. Entendi, eu consigo compreender, né? A gente vê, quando a gente sabe os dois lados da moeda, né, da parada, a gente nunca quer voltar pro lado ruim da moeda, né? E eu acho que isso dá uma força pra gente, foi o que te motivou. Mas tem que saber equilibrar também, né? Como que você agora você ainda é louca por trabalho, não? Não, eu desequilibrei pro outro lado. Agora você não trabalha mais? Não, eu trabalho. É que agora eu não tenho mais... É uma coisa muito complicada, mas assim... E eu falo isso numa boa, sem precisar ser consolado de jeito nenhum. Mas eu não tenho mais sonhos, eu realizei todos. Então, não é tão simples acordar e falar, tá... E agora? Pra que eu vou trabalhar? Então, assim, eu continuo trabalhando pra caramba. O volume é grande, enorme. Eu preciso? Precisar não precisa. Porque daí eu sei que as pessoas falam, mas se eu tivesse muito dinheiro, eu viajava. Eu viajei, tá ótimo. Mas você foi no mundo inteiro? Não, mas eu não quero ir no mundo inteiro. Onde eu queria ir, eu fui. Aí, assim, eu ajudaria minha família. Eu ajudo, tá bom. Aí, assim, não, mas eu tenho uma causa que eu sou apaixonada, eu ajudaria. Eu também, tá ótimo. É que eu tenho, talvez, uma vontade menor do que das pessoas que falam isso. Uhum. Mas hoje não é tão simples. Porque você falou do equilíbrio. Eu não tenho. Pra lá era tudo, pra cá é tudo. Entendi. Mas e o que te move, então, se tu não... Ele me obriga a levantar, ele me obriga a trabalhar, ele me obriga... De verdade, o Neto ele salvou minha vida em todas as formas que ele... Vocês estão casados há muito tempo? Faz 3 anos e pouco que a gente tá junto. 3 anos e pouco. Como vocês se conheceram? Eu dei aula pra ele queria nota. Funcionou, ficou grande pra caralho. Pegou a professora. Espertinho. Eu dava aula numa pós-graduação de medicina do esporte, ele era aluno. Aí eu olhei os olhos claros, falei, cara, bonitão. E a gente ficou junto. Bonitão. Legal, bonitão. Foi assim. E hoje em dia, qual que é a dieta da moda? Qual que foi a nova revelação? Eu amo muito não saber, muito. Porque uma das coisas que ficou para mim, por ter estudado, por ter querido estudar algo fora do que era o mainstream, é o reconhecimento da importância da metodologia da pesquisa. Então, nem toda pesquisa serve para tudo. Então, quando as pessoas falam frases do tipo, estudos mostram, ou pesquisas indicam, ou pesquisadores da universidade e tal indicam, essa frase tem o mesmo peso de estão falando que. E uma vez que você entende que a metodologia da pesquisa é a ciência que peneira o que realmente serve ou o que não serve, você não fica mais muito interessado para ver o que está rolando, a menos que essas coisas tenham embasamento científico. Então, uma vez que eu entendi isso e que eu passei a olhar para todos os assuntos de ciência dessa forma, do tipo, o que nós temos de evidência, peneira. Então, assim, olha, está usando o óleo de não sei o quê, está usando o chá de não sei o quê. Minha pergunta é, cadê a evidência? Entende? E aí, assim, mas tem coisas que não tem evidência e a gente... Não, eu concordo. Mas aí a gente tem uma coisa do tipo... uma coisa que a gente chama de o risco daquela abordagem. Então, assim, qual o risco de você tomar um chá verde? É muito baixo. O caso que você vai conhecer que deu errado é um cara maluco, que já tinha um fígado ruim, tomou uma quantidade absurda, mas é esse cara. A maioria das pessoas vai só gastar um dinheiro à toa. Não com chá verde, no caso. Mas só vai gastar um dinheiro à toa, uma coisa assim. Então, tudo bem.
Agora, quando a gente está falando de intervenções mais sérias, a gente realmente precisaria de um embasamento muito grande. Então, por exemplo, quando eu pego um diabético, ele tem uma doença caracterizada pela incompatibilidade do corpo dele na digestão de carboidratos. E aí eu pego esse diabético e eu oriento que ele coma uma alimentação com fonte de carboidratos a cada 3 horas, isso é uma loucura. Você tá matando o cara. Você está matando o cara. E aí o médico vai medicar esse cara para que ele possa comer essa quantidade de carboidratos. Faz tanto sentido quanto eu medicar uma pessoa que tem alergia a camarão para que ela possa comer camarão. Uhum. E aí eu falo, não, mas é porque ela não vai ter uma vida normal, ela não vai comer camarão? Se é possível, né? Esse é o ponto, se é possível. Então, assim, por muito tempo, eu acredito que por mais que vários profissionais se atentassem a esse fato de que era possível esses pacientes comerem uma dieta mais baixa, a gente não está falando de zerar nada, mas mais baixa em carboidratos, eles falavam, tá, mas aí eu vou tirar o carboidrato e vou subir o quê? Sobram 2 coisas. A gente tem 3 macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Se eu desço carboidratos, eu preciso subir gorduras e proteínas. Por que os caras não sobem isso? Do que morre um diabético? Ele morre do coração ou dos rins, falência renal. Então, eu não posso subir proteínas, porque afinal ele tem um problema renal. Eu não posso subir gorduras, porque ele tem um risco cardiovascular. Mas quando a gente analisa o que há de evidência científica sobre esse assunto, a teoria, por exemplo, de que rins saudáveis ficariam prejudicados na presença de uma grande quantidade de proteína na dieta, cai por terra. Cai por terra? Muito. Então pode comer carne à vontade que não vai ferrar teu rim. Nem a pau, não foi isso que eu falei. Não é Ah, tá. Entendi. à vontade, nada. Ah, não, claro. Você acha que você comer 8 quilos de carne... Mas aí é que tá. Na exposição eu já aprendi que não... Eu te entendo. Aham. E se a gente não tivesse com isso aqui ligado, eu falaria, não. Sim, mas sim, aqui não. Aqui, não pode. Fica à vontade. É verdade.